A história de Elias começa em meados do século XIX, por volta de 1845, numa região marcada pela brutalidade da escravidão e pelo silêncio imposto aos que eram tratados como propriedade. Estamos na fazenda Santa Clara, um imenso latifúndio situado nos arredores de Pirenópolis, no interior de Goiás, uma terra onde a casa grande se erguia imponente, separada da senzala por um caminho de dor, segredos não revelados. Santa Clara não era apenas uma fazenda. Era um símbolo vivo da desigualdade, onde a cor da pele determinava não apenas o destino, mas a própria existência. Ali, entre o calor sufocante do cerrado e as sombras dos cajueiros, nasceu Elias, filho de um senhor branco e de Ana, uma mulher escravizada cuja voz foi arrancada pelo sofrimento. É nesse cenário de opressão e resistência que começa a jornada de um menino que, apesar de todas as correntes, ousou desafiar o silêncio. Através dele, a história daquela terra revela não só a crueldade do passado, mas também a força inquebrantável daqueles que nunca aceitaram ser apagados. Numa terra onde a cor da pele era sentença e o silêncio dos oprimidos servia de alicerce para o trono dos senhores, nasceu Elias. Ninguém o chamava assim nos primeiros anos. Era apenas o menino, o pequeno, ou, mais cruelmente, o erro. Um nome teria lhe dado existência, e sua existência era, para todos, algo que não podia ser reconhecido. Era filho do senhor da casa grande com uma das mulheres da senzala. Um pecado tolerado, porque os corpos das escravizadas eram vistos como extensão dos campos, dos bois, das paredes da casa, propriedade. Mas um filho, mesmo bastardo, carregava algo que não podia ser apagado com ordens ou castigos: sangue. Elias cresceu entre os fantasmas. Vivia na senzala, mas dormia mais tarde. Comia melhor. Escutava palavras que outros não escutavam, matemática, verbos, frases da Bíblia. Ouvia do outro lado da parede as lições dadas aos filhos legítimos. Em silêncio, aprendia. Nunca teve o direito de se sentar à mesa, mas conhecia o gosto do pão fresco da cozinha da casa grande. Ele era claro demais para ser negro, mas negro demais para ser branco. Os brancos o evitavam. Os negros o olhavam com desconfiança. Você não é um de nós, diziam com os olhos. E ele crescia como quem anda sobre a beira do abismo, sem saber se cairia num lado ou no outro. A mãe, que chamava de Maínha, era seu único porto. Nunca falou mal do Senhor, mas também nunca permitiu que Elias se curvasse. Você veio do erro deles, mas não precisa viver como eu. Disse isso uma vez, pouco antes de morrer, quando a febre a levou embora. Foi no ano da seca que ele ouviu. Estava escondido atrás da varanda da casa, procurando uma sombra que refrescasse, quando ouviu a voz do pai, o Senhor. Já falei que não me fale dele. Ele não é meu filho. A voz da esposa respondeu, mais baixa, talvez com piedade. Mas é o seu sangue. É uma mancha. Só isso. Naquela noite, Elias não dormiu. A verdade, que ele já sabia, mas nunca ouvirá dita, queimava por dentro como o sol do meio-dia. Ele era uma mancha. No dia seguinte, tentou entrar na casa grande. Queria perguntar, exigir, gritar, mas nem chegou à porta. Foi empurrado, chicoteado nas pernas, mandado de volta ao fundo, para onde deveria estar. A ordem era clara, que ninguém mais o tratasse com regalias, que sentisse, na pele, onde ele pertencia. Elias sangrou, mais no peito que nas costas. Durante meses, calou-se. Observava, escutava, trabalhava como os outros, mas à noite lia papéis escondidos, folhetos proibidos, cartas de abolicionistas. Um velho da senzala, exalforriado, começou a lhe ensinar. Outro levou até um quilombo escondido na mata. Lá, viu homens e mulheres livres, negros de cabeça erguida, crianças que corriam sem medo. Elias começou a mudar. Já não andava com a cabeça baixa. O olhar, antes tímido, agora era firme. Reuniu jovens, conversou com velhos, planejou algo que ninguém esperava. Não fuga, mas enfrentamento. Na noite da festa de São João, a casa grande se encheu de luzes e música. Senhores, sinhás, risos altos, vestidos brancos. Elias entrou pelos fundos, passou pelas sombras e apareceu no salão. Silêncio. Um escravizado não entrava por aquela porta, muito menos aquele. Meu nome é Elias, disse alto, filho do senhor Joaquim da Cunha. O salão gelou.
A orquestra calou-se. O senhor levantou-se, olhos arregalados. Saia daqui, seu insolente. Mas Elias continuou. Por anos fui o seu segredo, sua vergonha, sua sombra. Mas hoje vim dizer que não sou mais silêncio. De fora, o som dos tambores começou a subir. Da mata, vozes se aproximavam. Não era uma invasão, era o começo de um levante. A festa se tornou caos. Gritos, correria, tiros para o alto. Elias foi agarrado, chutado, arrastado até os degraus da entrada. Mas seus olhos não desviaram. Vocês me chamaram de mancha, mas sou o rastro do que vocês esconderam. Naquela noite, a casa grande queimou. Não por completo, mas o bastante para deixar marca. Muitos morreram. Muitos fugiram. Elias desapareceu com os outros, levado pela mata. Anos depois, na beira de um rio, um menino ouvia a história de um homem chamado Elias. Não sabia se era real, mas sabia que, desde então, ninguém mais abaixava a cabeça naquele quilombo, porque um dia um bastardo ousou se levantar, e o silêncio nunca mais foi o mesmo. Ele se chamava Elias. Pelo menos era esse o nome que lhe deram. Cresceu no terreiro da senzala, entre os sorrisos forçados e as marcas que o chicote deixava nos corpos alheios, e, às vezes, no dele também. A mãe, Ana, era muda, ou melhor, tinha a fala silenciada desde o parto. E mesmo assim, ela dizia muito com o olhar. Olhava para o casarão da casa grande com medo e com mágoa. Elias sempre se sentiu diferente. Não só por sua pele mais clara, ou pelos traços que se pareciam estranhamente com os de um menino branco que jamais o reconheceu. Era uma sensação de não pertencer inteiramente à senzala, nem tampouco à casa lá de cima. Algo nele dizia que havia um segredo enterrado, algo que o tornava invisível e perigoso ao mesmo tempo. Mas a identidade é como um tambor abafado. Por mais que tentem calar, o som sempre escapa. Foi num entardecer morno, quando os pássaros pareciam cantar mais baixo que de costume, que Ana entregou ao filho algo inesperado. Um pequeno pedaço de tecido, gasto manchado pelo tempo. Nele, bordadas com linhas quase invisíveis, estavam as iniciais, IC. Elias olhou, confuso. A mãe apenas assentiu com os olhos, e naquele gesto havia uma vida inteira não dita. Naquela noite, Elias não dormiu. Ficou sentado perto do fogo morrendo, sentindo a brisa fria misturar-se ao calor da dúvida. Ser de quê? De Cunha? O mesmo sobrenome que os donos da terra ostentavam com tanto orgulho. Foi a partir dali que tudo mudou. Nos dias que seguiram, Elias passou a observar mais. Observava os modos do senhor Joaquim da Cunha, homem rígido, silencioso demais quando passava por ele. Observava, sobretudo, o olhar da sinhá, que tremia ao vê-lo, como se reconhecesse nele algo que preferia esquecer. E, acima de tudo, passou a observar o menino Tomás, filho mais novo do casal, aquele que tinha o mesmo nariz, o mesmo queixo, a mesma curva nos olhos quando sorria. Ninguém lhe dizia nada, mas o silêncio já era a resposta. Aos poucos, Elias começou a juntar os pedaços da própria história. Cada olhar desviado, cada proibição repentina, cada gesto de proteção disfarçada. Entendeu que ele não era só mais um corpo destinado ao trabalho e ao cansaço. Era também uma ameaça viva, um lembrete de que os muros da casa grande não eram altos o suficiente para conter a verdade. E se ele era ameaça, que fosse por inteiro. Passou a aprender escondido com um padre velho que vinha dar missas de tempos em tempos. Um abolicionista disfarçado, que lhe deu livros e mapas e ideias. Conversava baixinho com os que queriam fugir ou ficar e lutar. Descobriu que havia outros como ele, filhos de senhores e escravizadas, nascidos de um desejo covarde e um poder silencioso. Na primeira vez que falou em voz alta sobre quem acreditava ser, foi espancado por um feitor até cair. Mas, no chão, Elias riu, porque já não havia volta. A palavra dita já não podia ser retirada do mundo. Ele era Elias da Cunha, filho bastardo da casa grande. E com esse nome, e essa verdade ardendo no peito, decidiu que não morreria em silêncio. Nem permitiria que os outros morressem sem saber que podiam ter voz. Elias leu a carta como quem escuta, pela primeira vez, a própria voz. Cada linha era uma batida do coração que ele tentava silenciar há anos. Não era apenas o reconhecimento do sangue.
Era o testemunho da covardia de um homem que preferia esconder a verdade a ter que encará-la. O testamento era datado de 6 anos atrás. Nunca registrado, nunca mencionado. Um segredo guardado entre os números da colheita e os custos da senzala. Ele dobrou o papel com cuidado, mas não com medo. Não mais. Guardou no cós da calça e saiu da biblioteca com passos leves, quase silenciosos, como se não quisesse ser notado, mas também não fizesse questão de se esconder. Naquela noite, ao voltar à senzala, olhou para cada rosto com olhos novos. A velha Josefina, de costas arqueadas, que já nascerá escrava, o pequeno Bento, dormindo sobre o feno, o feitor mulato que fingia não ser um deles. A carta queimava no seu peito, mas não era de raiva, era um fogo de outra natureza, algo que despertava, algo que exigia espaço. Durante dias, Elias não disse nada. Observava, pensava, esperava, porque agora compreendia que carregar a verdade era mais perigoso do que não sabê-la. Não bastava saber quem era preciso decidir o que fazer com isso. E aí ele entendeu. Poder, para o senhor da casa grande, era ter o direito de calar. Mas poder, para Elias, seria ter a coragem de dizer, não para pedir migalhas, mas para arrancar, com voz e presença, aquilo que lhe negaram com silêncio e medo. Era chegada a hora de deixar de ser sombra. Era chegada a hora de fazer com que aquele nome, aquele papel e aquela história, até então enterrados entre livros de cifras e colheitas, finalmente respirassem o ar do mundo. Nem que isso custasse tudo. Elias era herdeiro, sim, mas não só de terras ou sobrenomes. Era herdeiro de séculos de dor contida, de mães que morreram caladas, de filhos que nunca puderam saber quem eram. Agora, ele sabia. E com essa verdade pulsando no peito, Elias se preparava. Porque o mundo que sempre o viu como o resto estava prestes a conhecer o centro daquilo que nunca quis admitir, que o sangue, uma vez derramado, não volta, mas pode, sim, se levantar. Elias entendeu que o sangue que carregava não pedia apenas justiça, ele exigia reparação. Não bastava ser reconhecido como filho. Isso era pouco. Era simbólico demais para quem vinha de uma terra onde símbolos nunca salvaram ninguém do tronco. A carta ainda estava com ele. O testamento. A prova. O pedaço de papel que poderia lhe garantir um lugar à mesa, mas que, nas mãos de Elias, virou outra coisa. Virou sentença contra a hipocrisia. Virou arma contra o silêncio. Virou chama. Porque o que aquele papel representava, no fundo, era o medo do Senhor. O medo de que a verdade cruzasse o alpendre da casa grande e entrasse sem pedir licença. O medo de que um filho bastardo olhasse nos olhos do pai e não pedisse amor, mas explicações. Elias passou a falar com outros, a contar o que sabia, a ler a carta em voz alta, à luz das lamparinas, nas noites de sábado, quando o cansaço era mais pesado que o sono. Alguns choravam, outros olhavam para o chão em silêncio, mas todos entendiam. Aquela história era de Elias, e era deles também. Ele começou a juntar nomes, não de aliados, mas de esquecidos. Gente que tinha sido enterrada sem registro, crianças arrancadas do ventre, mulheres violentadas e depois descartadas como roupa gasta, homens marcados não só no corpo, mas na alma. Elias anotava, lembrava, recolhia migalhas de memória como quem junta sementes para um plantio. Porque quando o sangue se transforma em bandeira, ele para de pedir permissão. Não quer mais portas abertas, arromba. Não quer mais reconhecimento, exige reparação. E, na pele de Elias, já não havia mais espaço para a dúvida. O menino que crescerá entre a lama do terreiro e os segredos do casarão agora caminhava como quem sabia o próprio nome. Um nome que nunca lhe foi dado, mas que ele roubou de volta como quem recupera o que é seu. E naquele tempo em que a voz dos oprimidos era engolida pela terra, Elias se ergueu para gritar, não por ele, mas por todos, porque o sangue, quando grita junto, vira povo, e povo, quando acorda, vira tempestade. Por que razão? Por si só, não move os muros de pedra. E no mundo de Elias, o certo e o justo eram coisas diferentes. O que era certo era manter tudo como sempre foi. O que era justo era virar tudo do avesso. A carta, aquele pedaço de papel escondido como pecado, já não era uma arma solitária. Era símbolo. Era prova de que, até entre os donos da terra,
Havia rachaduras, que nem mesmo o sangue deles conseguia esconder o passado. Elias organizou os seus não com promessas, mas com verdades. Reuniu mães que enterraram filhos sem lápide, homens que aprenderam a calar para sobreviver, jovens que carregavam no corpo a marca do ferro e nos olhos a vontade de romper o ciclo. Falou com firmeza, não com ódio, mas com fogo. Eles dizem que somos deles, que somos coisa, mas até as coisas cansam de ser quebradas. Alguns duvidaram. E se a gente morrer tentando, a gente já morre vivendo, respondeu. A diferença é que agora eles é que vão ter que olhar para isso. A revolta não começou com armas. Começou com nomes. Elias ensinou cada um a dizer o seu com orgulho, a escrever, a assinar, a existir no papel que sempre foi negado. Depois, vieram as reuniões escondidas, os sinais combinados, os aliados na vila e até entre os criados da casa grande. Mas o que ninguém esperava era a resposta, porque quando os donos perceberam que o silêncio se rompia, fizeram o que sempre fizeram. Reagiram com força, com medo, com sangue. Elias foi caçado como se fosse bicho, arrastado ao terreiro com a carta amassada nas mãos e as costas abertas pela chibata. O Senhor, o Pai, assistia em silêncio. Não mandou parar, nem mandou continuar. Apenas assistiu, como quem assiste ao próprio erro cobrando a conta. No chão, cuspindo sangue, Elias sorriu. O Senhor pode me apagar agora, mas não pode apagar o que eu deixei aceso. E não podia mesmo, porque justiça não é uma linha reta, mas uma semente. E Elias havia plantado a sua. No mês seguinte, 3 fugas, 2 levantes, um feitor envenenado. A casa grande passou a dormir com portas trancadas. O medo trocou de lado. Elias sobreviveu. Com marcas no corpo, sim, mas inteiro por dentro. Porque entendeu, de uma vez por todas, que a legitimidade não vem do papel, vem da luta, e que a justiça pode até demorar, mas quando ela chega, vem com nome, com rosto e com voz. Elias permaneceu ali, firme, diante daquelas portas que sempre lhe estiveram fechadas. O silêncio da casa grande era pesado, quase sufocante, mas ele não recuou. Não precisava dizer muito, a carta tremulava em suas mãos, e a força do seu olhar falava mais alto do que qualquer voz. Os criados se cruzavam seu caminho e desviavam os olhos. A senzala, mesmo à distância, sentia a mudança no ar, uma tensão antiga que parecia ressurgir com mais intensidade. O nome Elias ecoava agora além dos muros, um trovão que fazia tremer as raízes daquela terra ensanguentada. O velho senhor tentou se erguer, tentou afugentar o que não compreendia, mas já era tarde demais. Naquele instante, a casa grande não era mais um templo intocável de poder absoluto. Era o palco da transformação. Elias não chegava para pedir permissão, mas para reivindicar aquilo que o destino e a história haviam tentado lhe roubar. As vozes que antes se calaram, agora se erguiam, e com elas, o grito da senzala, o grito da resistência, o grito que libertara não só Elias, mas todos se carregavam as marcas invisíveis do silêncio imposto. Porque quando a rebelião começa dentro, ninguém consegue calar o som da liberdade. E assim, naquele dia, um bastardo deixou de ser sombra para tornar-se luz. O sol já começava a se esconder atrás dos morros quando Elias subiu novamente os degraus da casa grande, não mais como um fugitivo, um bastardo escondido ou uma sombra da senzala. Ele subia como dono de um destino renegado, com o passo firme e o olhar incendiado pela promessa de uma nova era. No salão, o silêncio era espesso, carregado de anos de segredos, sussurros reprimidos. O velho senhor da casa grande, já curvado pelo tempo, sentou-se em sua poltrona como quem encara uma sentença. Não era apenas um homem. Era o símbolo de um poder secular, de um sistema que tentou apagar vidas para preservar a própria imagem. Elias olhou nos olhos do pai pela primeira vez, e não viu a compaixão, nem o arrependimento. Viu o medo, viu o temor de quem percebe que o trono está rachando. Porque o que Elias trazia consigo não era um pedido de perdão, mas a reivindicação da verdade. Eu não vim aqui para ser seu filho, disse ele, a voz firme como o aço que corta a noite. Eu vim aqui para ser o que sempre fui, o que você negou e que a história tentou esconder. O velho fechou os olhos, talvez para fugir do que não podia mudar.
Mas Elias sabia que não era o olhar dele que importava mais, era o dos muitos que esperavam lá fora, na senzala, nas vilas, nas memórias não contadas. A terra inteira parecia respirar diferente naquela noite. As vozes, antes silenciadas, agora murmuravam como um vento forte que pronuncia tempestade. As mães que tinham perdido filhos, os filhos que nasceram e morreram sem nome, os homens marcados não só no corpo, mas na alma, todos estavam ali, invisíveis, mas presentes. Elias não era só um homem, era o símbolo da ruptura, mas, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade, porque tomar o lugar do Senhor não significava apenas sentar em seu trono, significava decidir o que faria com ele. Repetiria a dor, oprimiria com um novo nome, ou abriria caminho para algo maior. Naquela noite, Elias fez uma promessa, não a si mesmo, mas ao povo que carregava em seu sangue e em sua voz. Não serei a sombra do passado. Não serei o Senhor que apagou vidas. Serei o guardião das vozes que lutaram para ser ouvidas. E se o poder deve existir, que seja para libertar, nunca para prender. E assim, enquanto a lua subia alta no céu, iluminando os campos e os corações cansados, Elias começou a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a cor da pele não mais ditaria o destino, onde a palavra silenciada se tornaria canção de resistência, e onde o silêncio da senzala seria quebrado para sempre pelo grito da liberdade. Porque, no fim, a verdadeira revolução não é sobre tronos ou testamentos. É sobre quem tem a coragem de reescrever a história, não apenas para si, mas para todos. E Elias escolheu ser esse homem. A história de Elias não termina aqui. Ela continua em cada voz que se levanta contra a injustiça, em cada gesto que desafia o silêncio. E você? Qual história está pronto para reescrever? Levante a sua voz. Quebre o silêncio. Faça parte da mudança. Porque a verdadeira revolução começa quando nos reconhecemos como herdeiros do nosso próprio destino.